hoje passando por aqui para que a gente fale um pouquinho a respeito de vacinação. O dia 17 de outubro, chegando aí, é o chamado Dia Nacional de Imunização ou de Vacinação, né, no sentido da gente apoiar e esclarecer o que for possível nesse sentido, né? Então, trazendo um pouquinho de história para se entender o porquê de falar sobre isso hoje aqui, né? Então, lá pelo início do século XX, uma em cada 5 crianças até 5 anos de idade acabavam falecendo por causa de doenças infecciosas. Uma coisa triste, uma coisa cruel da gente imaginar, a gente não vê isso, né? É até difícil de acreditar que isso existia dessa forma, né? Mas é a história e foi o que realmente aconteceu, né? Por quê? Porque a gente não tinha formas para poder se proteger. Não existiam as vacinas de uma maneira eficiente, como logo na sequência foram surgindo e sendo produzidas, né? Então, a partir disso, e com a população mundial sendo vacinada em massa, a gente acabou adquirindo uma proteção bastante elevada e essas doenças foram sumindo, basicamente desaparecendo, muitas foram erradicadas e a gente nem se ouvia falar por muito tempo. O Brasil, inclusive, sempre foi um país exemplo do ponto de vista de vacinação pública, mantendo altas taxas de imunização de uma forma extremamente eficiente. Entretanto, ele vem entrando dentro de um movimento que de algum tempo vem ocorrendo no mundo todo, que é um movimento anti-vacina. Então, esse é um grande motivo para eu trazer também esse item, essa situação, esses detalhes a respeito de imunização aqui hoje, né? Quando a gente vacina uma grande quantidade de pessoas dentro de uma população, a gente vai ter a proteção para essas pessoas, para as pessoas próximas a elas e também para aqueles outros indivíduos que não podem se vacinar por algum motivo, como por exemplo alguma doença que contraindique, alguma situação imunológica com queda da imunidade, ou então porque não podem ainda receber a vacinação conforme a orientação do calendário vacinal por idade, por exemplo, né? Mas com todos se vacinando no entorno, essas pessoas também são protegidas. Isso se chama então uma medida de bloqueio. E isso vinha acontecendo no Brasil de forma muito importante e eficiente. Mas com esse movimento, aqui dentro do Brasil, isso também foi se afrouxando. E quando a gente tem essas altas taxas de proteção, os micro-organismos não conseguem vencer essa barreira e não conseguem ir adiante para transmitir as doenças. Eles são esbarrados nesse muro que se cria com a vacinação. Por outro lado, quando as pessoas deixam de se vacinar, esse muro vai ficando mais fácil de ser invadido, tá? Ele perde essa força toda que tem, a gente vai perdendo essa proteção, os micro-organismos vencem isso e vão chegando às pessoas que são suscetíveis. Essas pessoas se infectam, vão infectar outras que também são suscetíveis e que também não se vacinaram, provavelmente porque fazem parte desses grupos comentados a recém. Então isso vira uma bola de neve, gente. Vira uma bola de neve, onde as pessoas acabam adquirindo doenças infecciosas, doenças que têm sequelas sérias, que podem levar ao falecimento das pessoas também, né? E que a gente pode prevenir com vacinação. Então, aí um ponto extremamente importante. Aqueles lugares, os lugares do mundo onde a vacina não conseguiu penetrar, não chegou, independente do motivo, como por exemplo a Ásia, a África, essas doenças se mantiveram nesses países. Então também é um dado bastante objetivo de como a vacina realmente ela é eficiente, ela é efetiva, ela é eficiente, ela funciona, gente. Então, outra questão que muitas vezes me perguntam, mas e os efeitos adversos, né? Bom, de uma forma geral, quando eles ocorrem, eles costumam ser brandos, leves, como uma dor local, um eritema, fica mais avermelhado, um braço desconfortável por um período, uma febrezinha baixa que não perdura por muito tempo, e são infinitamente menores, caso realmente apareçam, né, do que a doença em si, se ela se instalar nesse mesmo organismo, nessa mesma pessoa. Então eu sempre comento dentro do consultório, assim, a gente tem que colocar sempre tudo na balança para se definir o que vai fazer, né? Para a gente definir junto com a informação adequada. Então, fazer a vacina e não fazer, prós e contras, para que lado que pende, que vai pender a balança, né? E aí a gente consegue ficar com a informação clara para tomar a conduta, né? As vacinas, elas foram, sempre que se produz uma vacina, isso é feito mediante protocolos internacionais, com pessoas altamente capacitadas para isso, elas são seguras, elas são efetivas, e são elas que vão nos proteger dessas doenças que podem
ser extremamente sofridas para quem passa por elas, né? Então, rubéola na gestação, por exemplo, o sarampo, que pode levar a falecimento, é uma doença muito séria, né? A própria poliomielite, que pode acabar com sequelas em quem passa por ela, como, por exemplo, o retardo mental, a pessoa pode ficar sem caminhar, né? Então, olha o risco que está se correndo porque não se vacina. Então, a ideia hoje foi isso, gente, assim, trazer alguma coisa no sentido de vacinação, de como é que a gente encara isso e por que isso é tão importante, para que a gente volte a ter um mundo mais saudável e um país mais saudável, e a gente já teve isso, a gente consegue, a gente só tem que ter a informação correta para isso, para definir se vai se vacinar ou não, tá? Então, até o próximo, hoje era isso aí.